Bom, vamos resolver hoje agora um problema de movimentos em eixos separados. Vamos decompor o movimento nos eixos e vamos fazer essa análise aí para ver como é que fica. Tá? Bem bacana esse exemplo aqui. A situação que ele propõe para a gente é a seguinte. A gente tem um cilindro, certo? Aqui um cilindrinho. Ele determina aí para a gente uns sistemas de eixos, certo? Então aqui ele coloca para a gente o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. A caneta está um pouco fraca aí, espero que dê para ver. Bom, enfim, dentro do cilindro aí a gente tem uma espécie de êmbolo ou um pistãozinho aqui, né? Bem justinho com a parede do cilindro, tá? Aqui ele desenha uma espécie de torre aqui, né? Um pedaço do êmbolo. E ele fala pra gente que esse negócio verde, ele está girando aí com uma velocidade angular ômega, tá? Bom, ele pede qual que é a proposta dele, né? Em relação a um ponto P genérico na borda desse disco aqui, né? um ponto P periférico, ele pede pra gente qual que vai ser aí a velocidade desse ponto P em um instante genérico, né? Então, um instante de tempo genérico, uma velocidade do ponto P em função do tempo, sendo que isso aqui, além de girar, ele está subindo. E qual que é a equação de subida que ele dá pra gente? Ele fala que a altura z em um instante de tempo t, ela é a função de um z0 que multiplica um seno de kt, em que k é uma constante aí real, tá? Bom, primeiramente vamos analisar como é que se dá esse movimento aqui, o que representa esse z de t aí. Vamos fazer o gráfico disso. Primeiramente aqui do lado, só por desencargo de consciência, eu vou orientar o meu ciclo trigonométrico, tá? E aqui eu vou colocar um plano em x e y, no caso aqui um kt e z de t, certo? Só t aqui no caso. E vamos ver aí como é que se comporta essa função z de t. Pode ser kt aqui mesmo, tá? Bom, enfim. Quando isso aqui é zero, vamos pegar, ele começa no instante de tempo zero, tá? Quando o z de zero, vai ser o seno de 0 a 0, né? Então, vai estar aqui, exatamente na origem. Quando t, vamos pegar, por exemplo, um kt igual a π sobre 2, seno de π sobre 2, o seno maximiza em π sobre 2, né? E o z de kt igual a π sobre 2, no caso aqui, kt igual a π sobre 2, t igual a π sobre 2k, o z de π sobre 2k vai ser z0. Tá? Então, aqui é um ponto pertencente ao gráfico. Quando isso aqui ele vai para π, o seno de π ele zera aqui, né? Então fica zero também. Então esse aqui é outro ponto do nosso gráfico, o π zero. Quando ele vai para 3π sobre 2, né, aqui embaixo do ciclo, o seno de 3π sobre 2 ele é menos 1. Como tem esse z0 aqui, né, esse multiplicador z0, isso aqui vai para menos z0. Tá? Porque quando o kt é π sobre 2, substitui kt na fórmula, fica z0 seno de 3π sobre 2. Isso aqui é menos 1, como a gente bem sabe aqui pelo ciclo trigonométrico. Então o z de t, se 3π sobre 2 é igual a kt, o t é 3π sobre 2k. O z desse valor aqui de abscissa, ele vai valer menos z0, que é exatamente a gente representou aqui. Tá? Puxando agora um 2π, para finalizar um período aí, quando o seno de 2π é zero também, né? Isso aqui ele volta para zero. Como era de se esperar, esse gráfico aqui ele é uma senoide. Isso aqui, ó, certo? Tem um termo seno aqui, só tem aqui um fator multiplicador z0, né? Um ponderado por z0. E aqui a gente tem um kt. O kt, ele vai mexer, esse k aqui, ele vai mexer aqui no período, certo? E o z0 aí, essa constante multiplicando, ele vai alterar aí a amplitude, beleza? Isso aqui são as relações que a gente tem para a função seno. Poderia ter aqui mais algumas variáveis, mas nesse caso não tem, é assim que a gente representa, tá?
Como eu ordenei aqui KT, acabou que o período ficou 2π normal, beleza? Somente para a gente ver qual que é o comportamento aí dessa questão da variação de altura, certo? O que isso significa? Que ao mesmo tempo que ele está girando com um ômega constante, acho que eu esqueci de falar, mas ele define para nós ômega constante, isso aqui ele está oscilando para cima e para baixo de acordo com uma senoide em relação aqui, ele começa aqui no zero, né? Em relação ao Z0 e aqui é um menos Z0, tá? Então, à medida que ele vai oscilando enquanto gira, ele quer saber qual que é a velocidade do ponto P em função do tempo. Probleminha aí que a princípio parece bem assustador, né? Mas vamos ver que não é tanta coisa assim. Vou apagar essa discussão inicial aqui para a gente ter um pouco mais de espaço para resolver. Bom, vamos agora fazer a questão da decomposição de movimentos. Aí dá para a gente 3 eixos aqui, a gente pode fazer a decomposição de movimento no plano XY, que ele gira com uma velocidade ômega constante, aqui é o ômega, ele está na direção Z, tá? A gente pode escrever isso aqui, ó, ômega, ômega K, que é um vetor aí de aceleração de velocidade angular na direção K, aí, direção K para cima aqui em relação ao plano XY, regra da mão direita. Você vai cavar aqui no sentido da rotação e o dedão vai apontar no sentido do vetor aí. Então, ômega vetor é ômega K, certo? Bom, no plano XY, vou começar por uma análise no plano XY. No plano XY. Ó. Ficou feio, posso colocar um pouquinho mais centrado aqui, ó. Aqui a gente tem o nosso deitando o plano, né? X e Y. Ele orienta o sistema de coordenadas aí bonitinho já no eixo de simetria do cilindro, né? Então, que ajuda bastante a gente na análise do movimento. Então aqui a gente tem o cilindro. Pode estar aqui o meu ponto P genérico, tanto faz, onde eu achar mais conveniente aí representar no meu esqueminha. Em relação ao centro aqui do nosso sistema de coordenadas, a gente vai puxar um vetor posição, localizando esse ponto P, vetor R aí, que seria o próprio raio do cilindro, nesse caso, certo? E agora a gente vai fazer uma mudança de coordenadas. Vamos mudar para as coordenadas polares. Coordenadas polares, a gente trabalha com R e θ. Tá? O que é o θ? O θ é o ângulo medido aqui no sentido anti-horário em relação ao eixo X, certo? Então, eu propositalmente defini meu ponto P aqui para ficar mais fácil a visualização. E o R é aí a distância do ponto em relação ao eixo da origem, certo? Vamos representar esse vetor aqui, o ponto P, as coordenadas do ponto P em coordenadas cartesianas, primeiro aí para vocês verem a diferença, que ainda não está familiarizado com as coordenadas polares. O ponto P, vou colocar P cart, seria o ponto P, as coordenadas cartesianas ou retangulares, seria aqui um x, x0, y0, normal, certo? Coordenada x e a coordenada y. Se a gente representasse isso aqui em P-pol, né, P nas polares, seria R cosseno, R seno, certo? Olha a diferença. O que isso aqui fala pra gente? Que o x0 ele é o R cosseno θ e o y0 é o R seno θ, o que faz completo sentido, concorda comigo? Se aqui é x0, a coordenada aqui abscissa do ponto P, se esse aqui é θ e se esse comprimento é R, a projeção de R no eixo X é exatamente x0, que é R cosseno θ. Concorda comigo? Fazendo aqui no cantinho uma vista um pouco mais ampliada, se aqui é R, aqui é x0 e aqui é θ, para projetar o vetor R no eixo X aqui, né, é R cosseno θ com ângulo cosseno. Isso aqui fornece x0 pra gente, bem simplesinho aí. E o y0 é a mesma coisa. Tá? Bom, tendo em posse esse artifício das coordenadas polares, nesse movimento aqui, como esse θ está variando com uma velocidade ômega aí constante, certo? A gente pode substituir esse θ por ômega
t. Ômega t, certo? Porque o θ está variando com ômega constante. Lembra que a variação da velocidade angular é igual a uma variação da posição angular pelo tempo, certo? Jogando isso aqui para o outro lado, fica Δθ, delta ômega vezes 1 ΔT, tomando o estágio inicial igual a zero, fica θ final menos θ inicial, é ômega final menos ômega inicial, multiplicando aí t final menos t inicial. Se todo mundo partiu do zero, se no tempo zero, nós tínhamos uma posição angular igual a zero, e consequentemente aí uma velocidade angular igual a zero, o inicial morre e fica θ é igual a ômega t. Beleza? Exatamente a substituição que a gente fez aqui. Essa aqui ela chama parametrização do movimento no plano XY. Por que uma parametrização? Porque as coordenadas elas estão em função aí de um parâmetro variável t. Percebe que tudo é constante exceto t. Tá? Então eu posso escrever que o x de t ele vai ser o r cosseno de ômega t e o y de t é o r seno de ômega t. Aqui nós parametrizamos o nosso movimento no plano XY. Tá? Vou colocar isso aqui no cantinho para facilitar para a gente. R cosseno e o y é o r seno. A análise no plano XY já foi feita. O que sobrou para a gente agora é fazer a análise no eixo Z. Lembrando aí que a proposta do exercício é que a gente ache a velocidade em função do tempo do ponto P. Tá. Bom, no eixo Z, ele já deu para a gente, certo? Ele forneceu para a gente qual que é a variação da posição em relação ao tempo. Posição de altura, a variação da altura do ponto em função do tempo. Z de t é igual a Z0 seno de kt. Percebe aqui que o que antes parecia um movimento todo doido, complicado, a gente conseguiu dividir em função das três coordenadas. Uma parcela em x e em y e uma parcela em z. Em x e y foi mais fácil, porque como vocês podem ver, ele descreve um movimento circular, que a gente consegue parametrizar por essa equação aqui, utilizando as coordenadas polares bem facilmente. E no eixo Z aí ele já forneceu pra gente uma equação meio doida aí, porém que não tem tanto impacto assim, porque é somente a gente adicionar ele aqui na parametrização. Tá? Bom, agora aqui vem a sacada. O que acontece? O que é a velocidade? A velocidade, ela é uma variação da posição em relação ao tempo, certo? Como ele dá pra gente que o ômega é constante, a gente sabe que a velocidade aqui tangencial desse ponto P aqui, ó, a canetinha tá fraca, eu vou usar a preta. Essa velocidade aqui, ela é constante igual a ômega r, certo? O raio aqui a gente pode localizar também. Tá? A velocidade aí, ela é tangente à trajetória e constante igual a ômega r, porque a velocidade angular é constante também. Vou colocar o ponto P aqui. E a gente pode definir aí um vetor parametrização, ou equação de curva, como você quiser chamar aí. Geralmente é o gama de t, gama em função de um parâmetro. Ele vai ser um vetor com esses componentes aqui nas respectivas direções. Então ela vai ser r cosseno de ômega t na direção x, mais o y na direção y, mais o z na direção z. Tá? Esse aqui é o vetor da curva. Se você já está um pouco mais bisurado e conhece de derivada, você está ligado aí que se a gente derivar esse vetor posição aqui, a gente chega no vetor velocidade, certo? Porque a velocidade aqui, ó, velocidade
ela é a derivada, o vetor velocidade é a derivada do vetor posição. Tá? Então a gente tem que derivar esse vetor posição aqui. Como é que a gente deriva um vetor? A gente deriva componente por componente. Tá? Vamos lá, então o γ', vou representar assim, ó, o γ', derivando isso aqui em relação ao tempo, fica menos ômega-r seno de ômega-t, certo? Regra da cadeia, a gente deriva o cosseno, depois deriva o argumento em relação a t. Vou representar desse jeito aqui agora, para economizar espaço. Essa derivada em relação ao tempo, ela fica ômega-r cosseno, dessa vez. E o z0 aqui é derivado em relação ao tempo, ele fica kz0 vezes o seno de kt. Tá? Cosseno aqui, perdão. Cosseno de kt. Certo? Isso aqui então é a nossa velocidade na expressão vetorial dela. Para qualquer instante de tempo t, velocidade em função de um tempo t genérico. Para achar o módulo de um vetor tridimensional, a gente eleva as componentes ao quadrado e soma tudo e tira a raiz de tudo. Então, rapidamente fazendo isso aqui, ó, representando aqui v de t, ele que é o módulo, então a gente já coloca o módulo aqui. Vamos elevar ao quadrado e rapidamente somar. Percebe aqui que vai ficar ômega-r ao quadrado, todos os menos vão sumir, como só tem aqui porque a gente vai levar ao quadrado, né? Menos ao quadrado dá mais. Esse ômega-r aqui, ele vai ser elevado ao quadrado juntamente com o seno, então aqui, ó, rapidamente representando, mais ômega-r ao quadrado, dessa vez com o cosseno. E aqui, economizando espaço, percebe que a gente coloca ômega-r quadrado em evidência nos dois termos. A gente coloca aqui um parênteses. Isso aqui a gente colocou em evidência. Fica seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Fica somente esse termo de fora. E aqui a gente soma com z0k cosseno de kt ao quadrado. E tira a raiz de tudo. Beleza? Esse aqui é a expressão da velocidade em função do tempo, o módulo da velocidade em função do tempo, né? Vamos ver o que acontece se a gente tomar o t é igual à posição máxima aqui, ele teria que ser o kt igual a π sobre 2, certo? Então aqui, ó, kt é igual a π sobre 2, o t é π sobre 2k. Aqui, ó. Se a gente substituir nessa expressão da velocidade, fica a velocidade de π sobre 2k é igual a ômega-r ao quadrado mais z0k, cosseno de kt. Percebe que a única coisa que depende de t aqui seria esse cosseno aqui. O cosseno de π sobre 2k fica cosseno de π sobre 2 é zero, então esse termo aqui zero. Fica somente ômega-r ao quadrado raiz, que é igual a ômega-r. O que faz completo sentido, porque percebo que quando ele atinge a posição máxima, a variação de altura é zero, o que significa que a única componente da velocidade seria a velocidade tangencial aqui, perpendicular ao eixo z, certo? Que é exatamente a velocidade do movimento circular, né? Velocidade angular constante, v, é igual a ômega-r.